No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro que acabou de ser adaptado para o cinema. Antes da gente começar, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas, muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre O que você está enfrentando, da Sigrid Nunes. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, vai estar em cartaz no cinema o filme novo do Pedro Almodóvar, que é um cineasta espanhol muito aclamado, com filmes muito bons, que se chama O Quarto ao Lado. Esse é o primeiro filme do Almodóvar, longa-metragem, totalmente rodado em inglês, né, atores e atrizes estrangeiros, e esse filme é baseado neste livro aqui, que foi publicado no Brasil recentemente pela editora Instante. Foi uma leitura que eu gostei muito, me tocou bastante, e que ao mesmo tempo foi muito diferente, muito instigante e muito interessante. Mas do que fala exatamente o que você está enfrentando? Antes da gente começar propriamente no conteúdo do livro, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você não tiver inscrição, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. É um pouco difícil falar do que você está enfrentando sem soltar algum spoiler ou sem entregar muito da história, porque eu, pelo menos, não conhecia muita coisa do enredo antes de pegar o livro, e para mim, assim, a cada página era uma surpresa muito boa. Mas se você já ouviu falar no filme, né, que está em cartaz do Almodóvar, se você já conhecia esse livro mesmo que um pouco, você já sabe mais ou menos do que é a primeira virada aqui na história do livro. Então, o que você está enfrentando acompanha uma narradora, e eu tive muita surpresa quando eu peguei esse livro, justamente porque eu não sabia muito do que se tratava, porque o livro, para mim, na minha leitura, ele se divide em duas partes. Então vamos lá, o que é a história do que você está enfrentando? Aqui nesse livro nós acompanhamos uma narradora que na primeira parte ela está vivendo o dia a dia dela. Então o livro começa com ela indo a uma palestra de um autor, é uma palestra muito controversa, que gera ali muito debate quando as pessoas estão indo embora, com temas assim muito espinhosos, o autor não libera para perguntas no final da palestra. E assim, ao longo do capítulo a gente vai descobrindo algumas coisas. Uma delas é que esse autor que estava dando essa palestra é ex-marido da nossa narradora. Ela está assistindo essa palestra não na cidade dela, ela está em outro lugar, hospedada num Airbnb. Então, ao longo ali da primeira parte, a gente tem algumas conversas com a pessoa que está alugando essa casa para ela, a gente tem um pouquinho ali dos moradores dos arredores, e essa primeira parte do livro, gente, ela é quase como uma conversa, né? Então, ela é quase como um fluxo de consciência, ou um fluxo de consciência mesmo, né? E para você que não conhece esse termo, fluxo de consciência é quando o narrador ele vai escrevendo como se ele estivesse pensando, sem necessariamente ter uma ordem lógica, sem necessariamente ter ali algum nexo naquele momento. É como se fosse um pensamento mesmo, como se a gente estivesse pensando e escrevendo tudo que a gente vai pensando. Então essa primeira parte, ela tem muito isso. Então as coisas vão acontecendo, ela tá indo lá na palestra, assiste a palestra, conversa com a dona da casa, ela pensa em algumas coisas e vai escrevendo pra gente tudo que ela tá pensando e as conversas que ela tem. Nessa primeira parte, uma coisa que me chamou muita atenção é que essa narradora parece ser aquele tipo de pessoa que todo mundo conhece, que é aquela pessoa do grupo de amigos, na família, que todo mundo faz de psicólogo, né? Todo mundo usa essa pessoa para desabafar, para conversar, e a impressão que dá é que os outros personagens aqui do livro fazem isso com ela. Então a gente tem ali pessoas desabafando com ela, a gente tem ali contato com outros personagens que contam um pouco do drama da vida deles para ela. E eu achei isso muito interessante, porque eu não sabia nada do livro. Eu peguei, vi essa primeira parte, eu fiquei muito surpreso, porque além de ser interessante esse fluxo narrativo, eu estava achando os pensamentos da narradora muito interessante de acompanhar. Ela vai contando as coisas aqui pra gente, vai colocando assim algumas ideias, alguns pontos de vista que são muito interessantes de acompanhar. É uma leitura que acaba sendo muito gostosa nessa primeira parte. Mesmo que você nunca tenha lido um livro de fluxo de consciência, você vai, assim, eu pelo menos fui na viagem dessa narradora. Eu viajei com ela. E qual que é o plot, né? Qual que é a mudança que acontece aqui no livro? E pelo que eu vi, eu ainda não assisti ao filme, mas pelo que eu vi é exatamente aí que o filme se concentra, que é a segunda parte do livro.
E o que acontece? A gente descobre, na verdade, que a nossa narradora tá nessa cidade que não é a dela, que ela foi nessa palestra, que ela tá ali naquele lugar que não é exatamente onde ela sempre esteve, porque ela tá acompanhando uma amiga dela que está fazendo um tratamento para uma doença que está chegando na fase terminal. Então, a partir daí, o livro tem um ponto de virada, porque ele ganha uma carga dramática muito grande. Essas duas amigas, elas vão ficar mais próximas, e essa amiga que está entrando ali no estágio terminal da doença faz um pedido muito delicado e muito forte, muito pesado para nossa narradora. Não vou entregar muito do que é esse pedido, mas talvez você já saiba, né? Se você viu o filme, se você está inteirado um pouco desse assunto, não vou contar aqui, mas é um pedido muito forte, muito pesado e muito intenso também. Então, a partir daí, o livro continua nessa segunda parte com o fluxo de consciência, com a narradora contando pra gente o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando, mas aí o livro ele ganha uma cara nova. Então, essas duas personagens ficam mais próximas, elas acabam dividindo ali um espaço, uma casa, para realmente uma cuidar da outra. E aí a gente tem um ponto de virada, porque se na primeira parte era uma coisa mais assim de fluxo de consciência, mais solta, a gente tinha contato com outros personagens, com história de vida de outras pessoas, todo mundo fazendo a narradora de psicóloga. Nessa segunda parte é um pouco diferente, porque o livro foca nessas duas personagens e discute de uma forma muito interessante temas como amizade, amor, vida, morte e propósito de vida, o que a gente está fazendo com a nossa vida, quais são as nossas escolhas. É um livro muito interessante que me tocou muito, eu fiquei muito comovido aqui em várias partes do livro, principalmente na segunda parte. E na primeira, várias frases, várias ideias da narradora, eu fui ali pontuando, eu li a versão digital, mas eu fui ali colocando destaques no Kindle, porque eu achei muito interessante, uma leitura muito boa. E uma coisa que eu achei muito poética, muito bonita, é que é uma ideia assim que não é dita exatamente de uma forma tão explícita no livro, mas é que quando a gente conhece alguém, quando a gente tem contato com alguém, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as palavras que a gente dirige a essa outra pessoa, porque no fundo a gente nunca sabe o que a outra pessoa está enfrentando. Então o livro trata esse assunto de uma forma muito bonita, muito comovente. E eu recomendo muito essa leitura. Eu ainda não assisti ao filme, não sei como foi feita essa adaptação, mas eu gosto muito do Almodóvar, já vi vários filmes dele. Se não me engano, o catálogo todo de filmes dele ainda está na Netflix. Há uns anos atrás ele fez como se fosse um acordo com a Netflix, colocou todos os filmes dele lá, então talvez ainda esteja, se você nunca assistiu nada. Vale muito a pena. Não sei como foi feita a adaptação, mas eu estou muito curioso para ver. De qualquer forma, é um livro que mexeu muito comigo, que eu recomendo demais. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrição. Eu vou deixar aqui na descrição o link de compra do livro da Sigrid Nunes, lembrando que se você comprar o livro ou qualquer outro produto pelo meu link, você vai ajudar o canal sem pagar mais por isso. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!